Boa noite a todos. Vamos mentalizar as nossas tarefas da noite. Estamos aqui para o grande aprendizado, para recebermos a ajuda de Jesus e também doarmos do que temos, de sentimentos, de pensamentos bons, para ajudar os nossos irmãos encarnados e os desencarnados que se fazem presente, porque podemos estar em poucos encarnados, mas muitos desencarnados sentem necessidade de estar conosco. Multidão de desencarnados se faz presente para receber a orientação do Evangelho, para receber a assistência dos nossos benfeitores espirituais, diretores da nossa casa, que já se organizam desde amanhã, do dia, eles se fazem presente organizando para nos receber a todos. Então vamos fechar os nossos olhos. Em gratidão a Jesus, vamos dizer a Ele, obrigado Jesus por estarmos aqui, presentes neste recinto, estudando o Evangelho, recordando as nossas responsabilidades como irmãos teus, de implantar em nossas vidas os ensinamentos que deixastes a todos nós. Abençoe os nossos irmãos encarnados, presentes, aqueles que não puderam estar conosco neste momento, os nossos irmãos desencarnados, que também estão conosco, vibrando para refazer as suas energias, para equilibrar o seu pensamento. Muitos estão em nossas voltas, pedindo socorro a Jesus. A Ti, amigo divino, fica conosco. Ajude-nos a mantermos o nosso pensamento em Ti. Que assim seja. Nós vamos estudar uma lição para a nossa reflexão do livro Apostilhas da Vida, de Chico Xavier e André Luiz. A lição é a número 6, que nos diz o seguinte: você e os outros. Nós e os outros, Aí ele começa dizendo: amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma na manifestação generosa para com todos os seres, sem trancar-se na torre de falsas situações à frente do mundo. Porque muitas vezes a gente age dessa forma, Nos colocando em cima de tudo, numa torre, lá em cima, Melhor que todos, sabe tudo, E a gente, às vezes, caminha dessa forma. E é uma forma falsa, nossa ainda, Porque precisamos estar juntos uns com os outros. Ele diz: a pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos outros. Veja bem, mas a gente sempre diz assim, a minha conduta é diferente do outro, então a gente passa a ser indiferente àquele que precisa, muitas vezes, de caminhar conosco. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, erguendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Veja bem, que possamos nos relacionar com todas as pessoas de níveis sociais e com amigos, na fronteira dos lares, na fé religiosa e na nossa profissão. Então nós temos assim muitas tarefas a realizar na nossa vida. Ele diz: evite a circunspecção constante
e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia. Então, no nosso caso, né, a nossa leviandade, muitas vezes, agimos diante dos irmãos com tanta leviandade que muitas vezes não ajudamos aqueles que nos buscam. Somos muitas vezes frios sem usar o sentimento amoroso, fraterno para com os nossos irmãos. Não menospreze a pessoa mal vestida, nem a pessoa bem posta. Veja bem, né? No ensinamento é de todas as formas para a nossa reflexão. Não crie exceções na gentileza. Ser gentil com alguém, com outros a gente não é gentil, né? Para que o companheiro menos experiente ou menos educado nem humilhe aquele que atenda contra a gramática. Veja bem, às vezes não tem uma linguagem, né, tão perfeita, e muitas vezes a gente humilha o outro, né, não sabe falar. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos modos de agir, com as nossas expressões junto aos nossos irmãos. Não deixe meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, como quem lhes ignora o sofrimento. Para que a gente não deixe meses, por ano, a gente esquece, né, de conversar, de fazer uma visita com os irmãos menos favorecidos. E então, a gente está como que ignorando o sofrimento. Não sente o sofrimento do outro, não sente necessidade de estar perto de quem sofre. Não condicione as relações com os outros, não condiciones as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. A gente diz, não preciso, a gente já sabe, a gente estuda o Evangelho, mas estamos sempre recordando, porque a gente esquece das nossas tarefas, né? Não se escravize a títulos convencionais, nem amplie a exigência da sua posição em sociedade. Dê atenção a que lhe impeça, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos, sem soledade e sem propósito de superioridade. O cuidado, né? É todo nosso. Faça amizades desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviço. Também sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. É que muitas vezes a gente pensa, né, vou me afastar da sociedade, mas a gente não tem como se afastar da convivência com a humanidade, principalmente a espiritual. Está ligado a nós, né? Saiba viver com todos, para que o orgulho não solape o teu equilíbrio. Veja bem, o que o orgulho pode fazer conosco. Quem se encastela na própria personalidade é assim como o poço d'água parada, que envenena a si mesmo. Vejamos bem. Se nós, né, nos encastelarmos na nossa própria personalidade, só eu, para mim, para a família, isso, aquilo, né? A gente escolhe, né? Então, a gente é comparado como um poço de água parada, que envenena a si mesmo. Um dia a gente se revolta, se sente sozinho, quer sair, quer conversar, né? Não tem como a gente se afastar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Seja comunicativo. Sorria à criança,
cumprimente o velhinho, converse com o doente. E ele termina dizendo: liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social existentes entre vocês e as criaturas, e a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior, brilhando em seus caminhos. Que lição maravilhosa, né? Para todos nós refletirmos nas nossas responsabilidades de viver aqui na Terra como irmãos uns dos outros, ajudando em tudo aquilo que nos for possível, for dentro das nossas condições. E o Evangelho Pão Nosso, nós vamos estudar também uma lição muito importante, que é Jesus falando conosco, Lucas, quem anotou, capítulo 16, versículo 9. Granjeai amigos. Para granjear amigos, nós temos que viver daquela forma como fomos orientados pela lição da noite. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E a gente fica pensando, né? Riquezas da injustiça. E nós vamos no estudo que Emmanuel vai trazer para nós, nos orientando sobre esse texto do Evangelho com Jesus, nós vamos compreender. Vejamos, se o homem conseguisse, desde a experiência humana, desde aqui agora que estamos no corpo físico, devasar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina, de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Então, nós temos tarefas, mas temos saúde, e vem tudo de Deus, da providência divina. Temos o conhecimento, como todos nós estamos estudando o Evangelho, já temos algo de conhecimento que nos ajuda a caminhar aqui na Terra. E esse conhecimento também vem de Deus. Ele nos enviou Jesus para nos ajudar. E se passarmos por dificuldades, né, significa que esses recursos materiais que muitas vezes está à nossa disposição, não é para que a gente mantenha os nossos caprichos, mas é porque a gente possa ajudar, porque em outra encarnação nós injustamente usamos o que Deus nos dá, no campo da saúde e no campo também do conhecimento. Se temos mais conhecimento, muitas vezes enganamos o outro, né? Então, pela nossa injustiça, em outras reencarnações, hoje somos beneficiados com conhecimento e também com esses recursos materiais, mas não para usarmos de acordo com o nosso capricho, mas em benefício do bem de todos. Não nos cabe particularizar e, sim, deduzir que as concepções do direito humano se originaram das influências divinas. Veja bem. Porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual, do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Então, veja que o nosso progresso ele é muito lento, e há muito, em outras encarnações, quantas não sabemos, mas sabemos que são muitas, nós viemos usando tudo no campo do material com injustiça. Não distribuímos de acordo como recebemos do Pai, nem o conhecimento. Muitas vezes a gente nega falar aquilo que a gente sabe. Olha, eu sei, mas não vou falar e tal, né? A gente não quer participar, ajudar o outro.
Então, tudo que temos aqui na terra, se temos hoje a oportunidade de estarmos aqui juntos, vem de Deus essa oportunidade. E devemos aproveitar, porque estamos adquirindo conhecimento. E esse conhecimento é para que nós façamos justiça, distribuamos a todos. Então, veja bem, tudo que temos vem de Deus. Saúde, conhecimento, o corpo físico é a permissão de Deus. Como Jesus diz, vai e não erres mais. Ele não condenou ninguém que erra. Ele disse, vai e não erres mais. Quantas vezes já voltamos à vida física, estamos no corpo e não conseguimos vivenciar o Evangelho de Jesus, né? Bastará recordar, olha só, o que Emmanuel fala para nós. Bastará recordar esse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantarão há séculos sobre conquistas cruéis. Então, todos os estados, né, terrestres se levantaram por muitos séculos, com muito esforço, muito trabalho, conquista cruel mesmo. A liberdade que hoje nós temos de falar no Evangelho, de estudarmos juntos, de falar sobre espíritos, mas muitos dos nossos irmãos sofreram cruelmente para nos libertar. Hoje nós falamos, né? Mas sabemos que vem de muito longe a dificuldade dessa liberdade de falar em Jesus, dos seus ensinamentos, né? Então ele diz assim, com exceção, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Veja bem, nós somos mordomos aqui na terra. Temos tudo vindo de Deus, da misericórdia divina. E muitas vezes dissipamos, estragamos, destruímos até o universo, né? A gente tendo condições de destruir o homem, como nos diz aqui, ele está sendo servo dissipador. Porque ainda não estamos na altura da grandeza espiritual de conhecer o valor da vida, o valor de estarmos aqui, da construção do planeta Terra, construído por Jesus, a pedido dele ao Pai Celestial, que construísse para nós, os exilados, aqueles rebeldes de outros planetas, pudessem aqui vir e aqui aprender, né, com o auxílio dele. E nós não agradecemos. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, porque ainda temos muito e pouco sabemos aproveitar no campo do bem. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, através dela, encontrássemos o caminho da reabilitação. Então, nós ainda somos o empregado, né, como da parábola, o empregado infiel. Somos ainda infiel a tudo que temos. Não agradecemos, não sabemos dizer a Jesus, obrigado por tudo que tenho, porque eu sei que méritos a gente ainda não tem, mas Deus, o nosso Pai, nos concede para que a gente possa aprender e se levantar e agradecer e trabalhar dentro de nós, né? O mestre aconselhou-nos a granjear amigos. Veja bem, o que Jesus nos ensina. A granjear amigos, isso é, a dilatar os círculos de simpatia em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Quem de nós já temos a consciência, a visão espiritual de percebermos
o quanto os nossos benfeitores amigos lutam para que a gente se mantenha nesse corpo. Quanto eles trabalham. Então, eles intercedem na nossa vida. E a gente diz assim, eu que faço, eu que sei, eu que sou forte, eu que aconteço, isso eu conheço, eu tenho conhecimento, mas a gente esqueceu que somos amparados intensivamente pelos espíritos de cooperação e pelos valores intercessivos. Então, muitos amigos, benfeitores espirituais, intercedem no momento em que estamos doentes, para que a gente levante, caminhe, não pare na estrada, né? Que para nós representará o nosso progresso espiritual. Nós ainda não temos essa condição de perceber que saímos do corpo ao dormir, somos tratados espiritualmente, médicos espirituais nos fazem cirurgias, nos tratam, nos orientam, muitos deles. Por isso Jesus falou, granjeai amigos, né? Para que a gente possa viver e sentir o amparo divino dos benfeitores, nos ajudando a permanecer no corpo, até o dia em que nos for permitido estar no corpo físico. Nós percebemos, quando queremos, vemos que muitas vezes estávamos tão assim abalados, de repente uma força maior se aproximou de mim e eu melhorei. Então é a intercessão de amigos espirituais nos ajudando. Mas muitas vezes nós deixamos passar a oportunidade de ajudar irmãos nossos, né? Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras. Porque a gente diz, mas como que eu posso trabalhar? Eu sei que o meu passado espiritual, ele é sombrio, né? Trago muitas dificuldades, né? Então, a gente às vezes deixa até um trabalho, porque a gente vai buscar dentro da gente a sombra que está conosco ainda. Mas Jesus nos recomenda aqui, através de Emmanuel, que a gente busque simplificar. Eu sei que eu não sou espírito elevado, nós sabemos, estamos aqui na Terra, planeta de prova e expiação. O Chico nos diz que até 19 de julho de 1919 o planeta estaria começando a caminhar para a prova, para a regeneração, saindo de prova e expiação desse período. Mas ainda estamos com tanta dificuldade, mas estamos guardando conosco a sombra que trazemos do passado, né? Então, Emmanuel nos diz que a gente simplifique essa sombra, essa dificuldade, vamos estudar, vamos aprender, vamos estar perto de quem chora, de quem sofre, que a gente vai aprendendo um com o outro, né? Adquirindo dedicações e verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Então, com essa luta, com essa perseverança que todos temos, muitas vezes ainda sem condições muito elevada de espírito, mas temos vontade, estudamos o Evangelho, estamos nos dedicando, nós vamos conseguir nessa subida áspera, né, a nossa redenção, o nosso equilíbrio, a nossa paz. Se não temos hoje determinadas ligação com as riquezas da injustiça, tivemos-la ontem. Por isso hoje, muitas vezes trazemos em nossa vida dificuldades materiais, dificuldades de entendimento, porque não fomos justos com os nossos irmãos, nem conosco mesmo, em outras reencarnações. Então, se nós não temos hoje essa ligação com a riqueza da injustiça, tivemos-la ontem. E faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual. É cada um, é um esforço de cada um. Estudar, aprender, aliviar suas dores, a compreender o que eu devo fazer
para que eu não prossiga desse jeito como eu estou, me sinto necessitada de algo aprender, de algo saber, para que eu possa dirigir melhor os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? Então, Jesus nos recomenda que a gente granjeie amigos, porque um ajuda o outro. E ele diz assim: e faça imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Porque a justiça divina nos traz essa oportunidade de aprendermos, de sermos melhores. Mas é preciso que nós nos esforcemos, lutemos para que possamos ascender, criar condições melhores para estarmos juntos com os nossos irmãos encarnados, desencarnados e caminhar cada dia melhor. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a agradecer todas as dificuldades da vida, porque sabemos que o que passamos, tudo está relacionado a nós mesmos, ao nosso passado ou ao nosso presente. Que cada um possa analisar e caminhar pelo convite da noite do Evangelho. Granjeai amigos, cultivai simpatia, fraternidade, amor espontâneo. Não aquele amor forçado, eu vou porque eu preciso. Não, espontaneamente. Eu me sinto melhor do que uma outra pessoa que está mais doente que eu devo ajudar. Então vamos granjear, vamos nos unir. Tanto faz aquele, como nos diz a orientação, que está de paletó e gravata, como aquele tão simples irmão que surge na nossa frente. Vamos ampará-lo, vamos socorrer, seja quem for, é nosso irmão, é filho de Deus e é irmão de Jesus. E ele nos diz que devemos representar Deus, o nosso Pai aqui na Terra, através da nossa vida, trabalhando junto aos nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para recordarmos lições tão simples, mas tão ainda, com tantas dificuldades que trazemos, não estamos conseguindo ainda viver. Mas Ele nos ajude a vencer as nossas sombras, que são as nossas dificuldades, hoje e sempre. Que assim seja.